gravação. Ok? Se estiver pronto aí, eu iniciar. Não, pode começar já. Desculpe os transtornos, mas é para a gente poder... A transmissão também já está... A gente justamente poder organizar. Deixa eu ver aqui se já... Pronto, já estamos ao vivo, já está aparecendo aqui ali não está aparecendo. Mas vamos lá. Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com a vice-prefeita Renata Bravo, também secretária, né, da cadeira da mulher, direitos humanos, Isso. Enfim. Renata, eu queria que você, obrigado por receber, né, por aceitar o nosso convite, eu queria que você começasse falando um pouquinho, se apresentando, claro, e aí depois falar um pouquinho do que é essa cadeira que você assumiu, qual é a importância, enfim, vamos conversar um pouquinho. Sim, né, desse ótimo, núcleo. Ótimo, olá Fabiano, muito obrigada pela oportunidade, esse espaço aí aberto para que a gente possa contar um pouco do nosso trabalho. Então eu me chamo Renata, estou como vice-prefeita e também como secretária da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Essa secretaria surgiu em agosto do ano passado, então agora faz um ano, agosto desse ano está fazendo um ano da criação dessa secretaria. É uma secretaria que em gestões anteriores ela já existia como Cidadania e Direitos Humanos, e o prefeito entendeu que diante do nosso trabalho precisava também ter uma pauta aí, especial voltada para a mulher. E por que dessa decisão? Por conta de números que a gente vinha já observando e avaliando. Santos é uma das cidades mais femininas do estado de São Paulo, femininas em termos de números mesmo. Nós somos aqui 33 mil mulheres a mais do que homens na cidade. A gente tem índices que nos preocupam, como por exemplo, onde 68 mil lares santistas, mulheres são arrimos de família. A gente inicia o governo em plena crise da pandemia, que foi janeiro de 2021, e eu costumo dizer e narrar o nosso trabalho que, além das notícias da pandemia nos veículos de comunicação, a outra notícia que sempre era dada era o aumento de violências domésticas. Então, isso nos provocou muito a ter essa pauta específica voltada à questão e atenção da mulher. E aí um outro número também que nos preocupa demais é que quando você pega números da Delegacia da Mulher, você repara pelos números apresentados que temos registros de agressão e de violências a mulheres em todos os bairros do nosso município. Isso não é uma característica de bairros de maior vulnerabilidade, pelo contrário, infelizmente acontece em todos os bairros, e diante desses números a gente não tinha que tomar uma atitude, como o prefeito tomou, para fazer uma política específica voltada à proteção das mulheres. Tá. Renata, a gente tem acompanhado aí o prefeito comemorando algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho do Centro Integrado, que vai ser um equipamento, né, que ele está na expectativa de fazer um centro integrado, né, alguma coisa nesse sentido. O que seria esse... Para as mulheres? Para as mulheres. O que seria esse equipamento? É a Casa da Mulher. Qual seria... Casa da Mulher. Casa da Mulher surgiu através... Na verdade, no plano de governo do prefeito, já estava lá estabelecido, enquanto ainda campanha, estava estabelecido a criação de um centro de referência para a mulher. Conforme a gente começa o mandato, o governo do estado propõe um convênio com recurso do estado para fazer a construção da Casa da Mulher. A exigência que fosse num próprio público e o governo do estado entraria com uma parte do recurso. E aí foi constituída, né, era padrão, ainda era da gestão anterior do governo do estado, e foi padrão para alguns municípios. Na ocasião dos 645 municípios do estado, só 50 foram contemplados e Santos foi um deles.
E essa Casa da Mulher, o objetivo principal, ela não vem substituindo nenhum outro serviço voltado à mulher para a cidade. Pelo contrário, ela vem como para ser o foco central. Ela vai ser o elo de ligação entre todos os serviços. E a proposta do equipamento é oferecer serviços, atendimento jurídico, atendimento psicológico e atendimento social, além de ter alguns espaços para capacitação profissional. Bacana. Bom, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na pauta para a gente não se perder. A sua secretaria, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente se ela tem algum equipamento, algo que vocês efetivamente atuem. Não, na verdade, ou se ela só é uma para políticas públicas em geral. Ela é uma secretaria meio. A secretaria que a gente chama lá internamente como secretaria meio é a secretaria que faz elo e faz pontes entre outras secretarias. A nossa finalidade, nós temos 3 departamentos na secretaria. Um deles é o PROCON, que faz o atendimento especializado em defesa do consumidor. A gente tem o departamento de articulação, que é o departamento que concentra todos os conselhos municipais vinculados a eles. Então, ali a gente tem uma relação muito intensa com toda a população, porque a gente tem todos os conselhos de direitos e tem todos os outros conselhos, já são quase 30 conselhos no município, de todos os temas, onde todos eles têm 50% da sociedade civil e 50% do governo. E o terceiro departamento, que é o Departamento de Cidadania e Direitos Humanos, e é o departamento onde nós temos coordenadorias de políticas públicas. Então, lá a gente se discute todos os temas que hoje são afetados por violações de direitos. Então, a gente tem a coordenadoria da mulher, a gente tem a coordenadoria da pessoa com deficiência, a coordenadoria do idoso, a coordenadoria da juventude, a coordenadoria das questões raciais e interreligiosas e, por último, foi criada a coordenadoria da diversidade. Além do CADOGE, que é um convênio que a gente tem com a OAB, onde a gente já faz esse atendimento jurídico gratuito. Tá, então é uma secretaria que está efetivamente ligada na ponta, né? Exatamente, nós não temos equipamentos para a realização de atividades. O que a gente faz é sempre estar integrado com as ações de outras secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Educação é uma secretaria extremamente parceira, porque muitas das ações realizadas pelas coordenadorias de políticas públicas são realizadas atividades dentro das escolas, é a forma de interagir. Bacana. Renata, eu queria que você falasse um pouquinho, já que você citou, né, dos conselhos e tudo mais, qual é a importância da participação da população de forma geral nesses conselhos, nessa ferramenta que a gente tem de discussão de políticas públicas na cidade? É fundamental. A gente tem feito um trabalho desde janeiro, aí, quando o Felipe Rezende assumiu o departamento de articulação. Uma das nossas primeiras conversas foi: vamos intensificar a participação nos conselhos, porque de fato é desafiador, eu diria, porque a população, a gente conta com a participação da população, é de extrema importância que a sociedade civil esteja participando, escutando e principalmente trazendo os relatos. E a gente também tem a participação do governo, que é representado por diversas secretarias. Então, é um espaço pronto para ter uma discussão muito rica, principalmente quando a gente fala de violações de direitos, né? A gente tem o Conselho da Mulher em funcionamento, a gente tem o Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente tem o Conselho das Questões Raciais, a gente tem o Conselho Municipal da Diversidade, que foi criado recentemente. Ele era uma comissão e aí a gente consegue encaminhar para a Câmara fazer a criação oficial deste conselho. É importantíssimo ter um conselho instituído, formalizado, com um edital publicado. Ali é o espaço ideal para que as discussões aconteçam. Se a gente leva em conta que a sociedade civil participa do conselho através de instituições, de entidades que fazem a defesa desta temática, ali é o local de voz, ali é o local, inclusive, para provocar o governo em realizações de ações, né? Sim, bacana. Eu tenho participado de alguns, eu vejo que tem algumas ampliado
e outras diminuído porque não era o foco, né? Acho que as pessoas estão Mas participando de um aí conselho, eu às vezes acho não é muito o foco do que ele, né, da expectativa, daquilo que e aí ele tem que procurar E o efetivamente nosso trabalho é se encaixar. constantemente verificar os participantes dos conselhos, até para estimular que a pessoa que esteja participando de fato tenha ligação com a temática sendo discutida, né? Sim, bacana. Renata, entrando um pouquinho nessa temática, nesse seu espaço, né, que você está hoje na secretaria, nós tivemos algumas mudanças no passo a passo da eleição do conselho. Qual é a sua expectativa com essas mudanças? Por exemplo, agora teve teste psicológico. Dos conselhos Dos tutelares? conselhos tutelares. Essa mudança que a gente teve, na verdade, na estrutura, né? na parte, no passo a passo. Foram adicionadas algumas coisas que foram bem bacanas, mas qual é a expectativa dessas mudanças? Olha, com relação aos conselhos tutelares, eu fico muito feliz de poder dizer assim, que na verdade os conselhos tutelares até então eles eram vinculados hierarquicamente com o gabinete do prefeito, né? E desde o mês passado eles estão vinculados com a Secretaria da Mulher e a gente já vinha fazendo um trabalho, toda uma preparação para o período da eleição. E aí aproveito esse espaço para chamar inclusive a população o quanto é importante as pessoas votarem nos conselheiros tutelares, o quanto é importante toda a população, a sociedade civil se envolver nesta eleição dos conselhos tutelares. São pessoas que são eleitas e estão em pontos importantíssimos, principalmente para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? São pessoas que, como você bem disse, passaram por um processo seletivo e vão atuar, após uma eleição, vão atuar dentro dos conselhos tutelares e atuam em casos de denúncia, atuam em casos de maus tratos, atuam em casos de proteção da nossa sociedade, né? E esse processo, esse ano, na verdade, ele se repete mais ou menos da mesma forma, mas o que teve de diferencial é porque a partir do ano passado, a Câmara Municipal fez uma lei estabelecendo a implantação de um teste psicológico aos candidatos que estão participando desse processo seletivo. Eu acho que isso foi o diferencial, porque eu tenho acompanhado na região, né? Nós demos o passo à frente nesse cenário e nesse cuidado, né? Principalmente. É claro que todo período de mudança exige, tanto de nós quanto das pessoas que estão participando, uma adaptação, né? E eu concluo que esse processo todo está sendo feito de uma forma muito tranquila. Bacana. Renata, eu queria que você falasse um pouquinho, ainda em pleno século XXI, a gente passando por algumas situações que a gente tem visto aí, como por exemplo em estádio de futebol, em feira, né, que é a discriminação, seja ela por cor de pele, seja ela por religiosidade, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista da secretaria para essas situações que estão assim, infelizmente estão ainda no nosso dia a dia, estão gritantes ainda, né, na sociedade de forma geral. Eu queria que você desse Olha, obviamente, né, a gente não pode aceitar nem admitir absolutamente nada disso, né? Mas eu costumo dizer que às vezes, por mais doloroso que seja esses casos, assim, o que eu percebo, por exemplo, com relação às mulheres, talvez não é que os números de casos tenham aumentado, talvez a pauta esteja tendo mais visibilidade. Eu acho que os casos de agressão contra as mulheres, os casos de racismo sempre aconteceram na nossa sociedade. O que acontecia é que as pessoas, por vezes, não tinham coragem nem força para falar. E quanto mais a gente fala do tema, quanto mais a gente propaga essas questões, naturalmente você incentiva as pessoas a pedirem ajuda. E é este o nosso papel. Eu acho que hoje mais pessoas estão encorajadas a buscar os seus direitos. A gente sabe que pessoas que passam por uma situação de constrangimento, seja por uma questão de raça, seja por uma questão, sei lá o que for, qualquer opção dentro da vida dela, ela não pode admitir a falta de respeito. Ela precisa ter respeito e ela precisa levar a vida dela com dignidade. E é para isso que a gente trabalha, né? Quando você fala com uma mulher que é inadmissível que ela passe por uma situação de agressão dentro de casa, principalmente de um companheiro, principalmente de uma pessoa que ela escolheu para viver, que ela escolheu para formar a família,
E a gente percebe que, por vezes, as mulheres demoram aí cerca de 8 anos para pedir ajuda. E por que isso? Porque nem sempre a agressão começa de fato com uma agressão física. Às vezes é uma ameaça, é uma agressão verbal, tolir a mulher de ter amizades, tolir a mulher de ter um celular, ela vai sendo podada até que... Perdendo o autocontrole. Perdendo o autocontrole, né? Por vezes ela perde, se a mulher não tem um trabalho, se a mulher ela é do lar, ela passa a perder por vezes a condição financeira dela, ela passa a ser dependente. E veja, a gente fala muito disso, as mulheres têm que ter o direito de optar, de trabalharem como quiserem, inclusive aquelas mulheres que, particularmente, eu acho o trabalho mais árduo, aquelas mulheres que se dedicam a ser do lar e se dedicam integralmente a cuidar da sua família, precisa ser respeitada também. Aquelas mulheres que fazem a opção, por exemplo, de não ter filhos, precisam ser respeitadas. A sociedade julga muito, né? E a gente precisa entender que nós não podemos julgar, nós temos que proteger. Então, falar para essas mulheres, olha, não passe por essa situação de violência. Tem outra mulher que já passou e foi pedir ajuda e melhorou a vida. Então, você dá exemplos onde mostra para ela que valeu a pena pedir ajuda, né? Os casos de racismo, obviamente é inadmissível você ser tolhida de entrar em alguma por conta da cor da sua pele, né? A gente tem que falar muito dessa pauta, a gente tem que não é só proteger, mas colocar essas pessoas sim em evidência para dizer o quanto essas pessoas precisam ser respeitadas, o quanto a população negra no nosso país fez parte da nossa história, faz parte da nossa história, traz uma contribuição riquíssima, cultural para nós, com relação à música, a artes, teatro, e as mulheres, assim, às vezes a gente parece que está se tornando repetitivo, né? Quando a gente defende que as mulheres podem e devem estar onde elas quiserem estar, elas podem estar nos seus trabalhos, elas podem estar na arte, elas podem estar no esporte, elas podem estar na cultura, elas podem ser do lar, elas podem ser o que elas quiserem ser. Bacana. Renata, mudando um pouquinho, né, de pasta agora, de gestão, eu queria que você falasse um pouquinho da Policlínica do Marapé, que é a nova Policlínica do Marapé, que é muito esperada. A gente está falando de um bairro que quadruplicou o seu tamanho, né, nos últimos 4 anos. Nós somos de um bairro que faria antes, né, vou falar porque eu já tenho um pouquinho da experiência desses números, né? Sim. Que seria uma policlínica para fazer um posto de saúde que seria para ser feito 300 atendimentos mês, e nós estamos chegando a esse número semanal, né? Então, assim, explodiu toda e qualquer expectativa nesse sentido. Qual a importância desse equipamento? Como é que está isso? Se já temos, se o projeto já está aprovado, se não está. Eu tive a oportunidade de conversar com o Denis, né, o secretário adjunto, e aí ele passou que está bem adiantado, enfim. Então a gente está sempre levantando esse tema para ter as atualizações. Então vamos lá. E a última atualização desse processo todo, e talvez o mais importante, porque ter o projeto é uma coisa, ter recurso para fazer a obra, que talvez seja o nosso maior desafio. E aí, na sexta-feira passada, o prefeito assina um trinque com a Petrobras, onde a Petrobras destina 34 milhões à prefeitura, e este recurso vem através do Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Então, esse recurso vem e ele é exclusivo. É importante as pessoas também entenderem que esse recurso, a gente tem uma limitação, ele é exclusivo para obras, né? Ele não pode ser usado nem para custeio, nem para outras questões, para obras. E aí o prefeito faz destinação deste recurso para alguns equipamentos, e um deles é a Policlínica do Marapé. E aí era o recurso que faltava para a gente poder colocar o projeto de pé. Claro que nós vamos ter que correr muito com isso, porque é um projeto... A gente gostaria que ele estivesse pronto da noite para o dia, não, né? Sim, mas sim. Só de já ter o projeto, ter o recurso destinado, eu acho que já é um ganho incrível. A última informação que nós tivemos aqui, né, que teriam alguns projetos de acordo com o terreno, condição financeira, então já né, não seria só um rabisco,
mas teriam alguns projetos para serem escolhidos ali qual seria Sim, a é que melhor sempre situação, os né? projetos são feitos de acordo com a condição orçamentária que a gente tem. Sim, Com o recurso agora disponível, até nos dá mais liberdade de ousar no projeto para que faça cada vez melhor. Como você bem disse, a policlínica, quando foi instalada lá, o bairro tinha uma característica. E ao longo do tempo, o bairro cresceu, e que bom que o bairro tenha crescido. Mas a gente precisa fazer alguns ajustes com policlínica, com escola e com toda a infraestrutura do poder público, né? bacana. Renato, eu queria que você passasse agora uma pincelada por cima de quando você entrou, o que você pegou na cidade e como está aí essa evolução, né, que veio, né? A gente sabe que o gestor que passou para vocês deixou numa condição, né, boa, Sim, no ponto sim, de sim, vista sim. da região, Sim, né, comparado sim, com a região. sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como você pegou e aí o que foi, né, na verdade, o que vocês conseguiram, né, ampliar até agora? Eu sei que o estivador está bem avançado, eu queria que você desse uma pincelada geral. Sim, sim. Na verdade, obviamente, né, tanto Rogério, o nosso prefeito, quanto eu já estávamos compondo a equipe do nosso ex-prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, e de alguma forma a gente acompanhou o desenrolar de muitos projetos. Então, quando a gente assume, e aí foi muito bom ter sido um governo de continuidade, porque a gente assume o governo num período de crise mundial em função da pandemia, mas ao mesmo tempo com muitas coisas ainda para ser colocadas em práticas, né? A gente assume um governo já com a obra do VLT estabelecida, e é uma batalha hoje do prefeito para que essa obra, o prefeito cobra semanalmente o governo do estado para que essa obra se encerre o mais rápido possível. A gente já inicia com a reforma do mercado municipal, que foi uma das primeiras licitações que o Rogério publicou, e a obra também, que até o final do ano deva estar entregue. A própria Casa da Mulher, que vai ser entregue, a previsão de ser entregue entre janeiro e março do ano que vem. Tem algumas... as policlínicas, assim, Santos é uma cidade que... por todo o privilégio que tem, né, talvez a maior cidade da região metropolitana, mas uma cidade muito preocupada com a questão da saúde. Hoje, a gente tem 32 policlínicas. A gente está aguardando, que já está em obra para ser entregue, também a Policlínica do Estuário, que vai ser entregue agora no segundo semestre. Então, acho que em todas as áreas, o Rogério propôs ações para que, por mais que a gente já tenha vindo de um governo que saiu, que encerra sua gestão com 80% de aprovação, a gente sabe que nenhum município no mundo sempre está pronto. Ele sempre precisa, quanto mais você faz, Sim, mais coisas precisam tem ser alguma feitas. coisa para ajustar. Sempre. E que bom que é assim, porque aí a gente precisa nos desafiar todo dia. Bacana. Renata, não quero te atrapalhar muito, nós, né, começamos aí um pouquinho mais tarde do que o esperado. Eu queria agradecer a tua presença, agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. Vou fazer novos convites para você. Sim, com certeza. O eu prefeito volto. também está convidado, assim como o Paulo Alexandre, enfim, os gestores, para contar um pouquinho, né, do que a cidade pode esperar. Nós temos aí pontes, túnel, né, essa situação Sim, que a gente essa está na discussão, definição. essa discussão que é metropolitana, né, é essencial para nós. É essencial, e acho que tudo indica que diante dessa discussão agora me parece que a gente já começa a caminhar com a questão do túnel. E é bom porque antes nós não tínhamos nada, e agora nós temos as duas opções, cada governo querendo participar de uma forma, né? É ótimo, e aí é excelente, e o Rogério fala muito disso, que a eleição acabou, o resultado da eleição está posto. O importante agora, para as coisas acontecerem, são as esferas municipais, estaduais e federal trabalharem em prol com a sua finalidade, né, com o atendimento dos municípios. E um desses casos, foi bem lembrado você falar disso, que é a questão do Porto Valongo, que foi lançado agora, e o prefeito promete a entrega entre junho e julho do ano que vem. Não só o Porto Valongo, os terminais 3, 4, 5 e 6 da área portuária, mas como também a ponte que foi anunciada junto com essa obra da Petrobras, que não é uma ponte, foi muito corrigido, é um bulevar aéreo,
que vem aqui da altura da Riachuelo para direto pro vai fazer, passa Pra por cima 15, né? passa por cima da rua ali, da Dos portuária, trilhos. dos trilhos, para sair direto já na estação do Porto Valongo. Isso é sensacional. A gente tem uma proposta de governo que eu acho que é o que vem sendo muito mexido, que é a revitalização do centro histórico. Isso vem de encontro com tudo que foi proposto e está sendo realizado. Esse último final de semana tivemos o Festival do Café. Hoje o jornal anuncia que nos 3 dias do festival tiveram mais de 90 mil pessoas. Quer dizer, é trazer a população para ocupar, e não só uma ocupação, mas uma ocupação com desenvolvimento econômico. Sim, e um outro, né, aproveitando esse gancho também, a manutenção dos morros, né, que foram feitas, assim, que está sendo feita, né, há Sim. bastante tempo, para que não tenhamos mais nenhuma surpresa na época das E é chuvas, né? um trabalho árduo, um investimento alto que foi feito. Obviamente, aquele desastre que aconteceu em 2020, ninguém queria ter passado, mas a partir dali a gente recebeu recurso do governo federal, recurso do governo estadual, e muitas obras têm feito, tanto que nós tivemos casos de chuvas severas e, graças a Deus, sem nenhuma ocorrência. E é assim que a gente precisa trabalhar. Bacana. Renata, eu queria que você deixasse um recado para quem acompanhou aí o nosso bate-papo. Bom, muito obrigada, eu te agradeço pela essa conversa. Fico à disposição para voltar outras vezes. Acho que temos pautas aí extremamente importantes quando a gente fala de mudança de sociedade. A gente não pode cobrar que a mudança seja feita da noite e dia, mas a gente pode plantar sementes para que essas mudanças aconteçam, né? E eu estou muito aberta a fazer essas discussões com todas as temáticas e obrigada por esse espaço, e também quero convidar as pessoas para acompanhar o nosso trabalho e participar também, né? Somos uma secretaria muito aberta, temos uma escuta muito atenta a todas as considerações. Eu digo que a gente poder fazer política e fazer a boa política não é só fazer o que a gente quer, é saber escutar o que as pessoas precisam, é saber escutar o que a população entende e fazer essa discussão. A gente não precisa ter ao nosso entorno pessoas que concordem com a gente, não. É importante também ter pessoas que discordem, porque certamente teremos pontos de vista diferentes, e esses pontos de vista fazem a gente crescer, viu? Muito Bacana. obrigada. Mais uma vez eu agradeço. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Valeu! Pode encerrar, Marcinho.